Olá, pessoal. Então, vamos para a nossa atividade do livro A Conquista da Matemática. O nosso assunto hoje é perímetro e nós vamos aqui resolver a atividade que está proposta do nosso livro na página 82 até 84, tá certo? Então, diz assim, ó, perímetro. Observe as situações a seguir. Aí tem aqui a primeira situação. Usando palito de sorvete, Gabriela construiu uma figura que lembra o contorno de um retângulo e Caio construiu uma figura que lembra o contorno de um quadrado. Veja aqui, ó, Gabriela, a figura que ela construiu usando palitos de picolé e aqui Caio construiu. Considerando um palito como unidade de medida, qual é a medida do contorno da figura que Gabriela construiu? Então, você vai contar aqui quantos palitos foram usados para construir essa figura, colocar o resultado aqui e contar também quantos palitos o Caio levou ou usou para construir esse quadrado. E vai colocar a quantidade aqui. Segunda situação. A quadra de esporte de escola tem 20 metros de comprimento por 12 metros de largura. O professor de educação física pediu aos alunos do quarto ano que dessem uma volta completa ao redor dessa quadra. Quantos metros cada aluno percorreu? Então, aqui tem uma figura de um campo de futebol. Tem aqui a medida com 20 metros e tem outra medida aqui com 12 metros. Aí, para responder essa pergunta, podemos fazer 20 metros mais 12 metros mais 20 metros mais 12 metros, igual a 64 metros. Mas, professora, como foi que o autor fez isso aqui? Gente, nós vimos lá que o perímetro é a soma de todos os lados. Aqui não tem a numeração, mas ele não é igual a isso daqui? Ó, igualzinho, o mesmo tamanho. Então, se aqui tem 20 metros, aqui tem 20 metros. Se aqui tem 12 metros e aqui é igual, então aqui também tem 12 metros. Então, daí, olha, 20 metros, mais o outro 20 metros, mais 12 metros, mais 12 metros. Eu poderia colocar, professora, 20 mais 20, mais 12, mais 12? Pode sim, não importa. E daria o mesmo valor, 64 metros. Assim, a medida do contorno dessa quadra tem 64 metros. Então, cada aluno do quarto ano percorreu 64 metros. A quadra dessa escola lembra um retângulo e a medida do seu contorno é 64 metros. O comprimento do contorno de uma figura geométrica plana é o seu perímetro. É justamente isso que a professora disse. Então, o comprimento do contorno, que é o que a gente chama isso aqui de perímetro, né? É o que nós chamamos de perímetro. Então, vamos para aqui, para a página 83, para a nossa atividade. Então, diz assim. Gustavo utilizou a malha quadriculada ao lado para desenhar algumas figuras. Tá vendo aqui a malha quadriculada? Ele desenhou 3 figuras, onde ele chamou de A, de B e de C. A medida de cada lado dos quadrinhos dessa malha é uma unidade de comprimento. Quantas unidades tem o perímetro da figura A? Então, o que você vai fazer? Você vai contar quantas figuras ele usou e vai colocar aqui. A mesma coisa vai contar a figura B, vai contar a figura C e vai colocar o resultado aqui. Na segunda questão diz assim, veja as figuras que Caio montou usando palitos de sorvete de mesmo comprimento. Qual é a medida em palitos de contorno de cada uma dessas figuras? Então, você vai contar, gente, aqui, ó, quantos palitos ele utilizou aqui na figura A. Vai colocar o resultado. E assim sucessivamente, em todas as figuras, você vai fazer a contação e vai colocar o resultado aqui, tá certo? Na página aqui 84, diz assim, ó. Usando uma régua graduada, determine as medidas em centímetro dos lados dos triângulos representados a seguir e anote-as no quadro ao lado. Em seguida, calcule o perímetro de cada triângulo e complete o quadro. Então, aqui nós temos aqui a tabela. Então, o que você vai fazer? O que é uma régua graduada? A régua que você tem aí na sua casa. Você vai medir quantos centímetros tem aqui, vai medir quantos centímetros tem aqui e quantos centímetros tem aqui, vai colocar aqui, ó, porque esses lados são iguais, então você vai colocar, né? Vai colocar aqui o valor
e vai o perímetro. O perímetro, colocando o valor do perímetro, é a soma de todos esses lados, tá certo? A mesma coisa na figura B, ó. Você vai medir, certo? Com a régua, aí na sua casa, vai colocar aqui a medida dos lados, quanto é que mede, se é 2 centímetros, 1 centímetro, 5 centímetros, vai colocar aqui e depois vai colocar o resultado final do perímetro. Lembrando que o perímetro é a soma de todos os comprimentos. A mesma coisa você vai fazer com a letra C e com a letra D. Agora, escreva a letra que corresponde ao triângulo que tem todos os lados com a mesma medida. Qual é desses triângulos aqui? Se é o A, se é o B, se é o C ou se é o D, que tem os lados com a mesma medida. Então, o mesmo valor que tiver aqui, tem que ter aqui e tem que ter aqui. Será que é esse? Qual será? Então, você vai descobrir isso com a régua, não é isso? Apenas 2 lados com a mesma medida. Então, qual é desses que quando você mediu, por exemplo, aqui, se deu aqui e aqui foram a mesma medida? Então, se for esse, você coloca a letra B. Eu não sei ainda, pessoal. Estou só dizendo a vocês um exemplo, viu? Como exemplo. E aquele que tem os 3 lados com medidas diferentes. Qual é o que tem os 3 lados com medidas diferentes? Então, você vai colocar aqui. Se é a letra A, se é a letra B, se é a letra C ou se é a letra D. Tá certo? Lembrando que os lados, aqui é um lado, aqui outro lado e aqui outro lado. Todas as figuras aqui tem 3 lados, né? Aí você vai medir com a sua régua. As figuras a seguir representam 2 terrenos, A e B. Observe-os, tá aqui, ó, o terreno A com as suas medições, tá vendo, ó? Olha aqui as medições do terreno A, ó. E aqui as medições do terreno B. Se você vir aí no seu livro. Aí, qual é o perímetro em metro do terreno A? Então, o que é que você vai fazer? Você vai somar todas essas medidas e vai colocar o resultado aqui em metros. Lembra lá no vídeo que a professora disse que tem que estarem todas com a mesma medida? A mesma coisa você vai fazer aqui no terreno B. Vai somar todas as medidas e vai colocar o resultado aqui em metro. Então, pessoal, é só isso aí por hoje. Faça uma atividade, tira a fotografia, coloca no PB da professora para a gente fazer a correção. Um beijo da Prof. Cícera.